Fala galera, Rafael Ramos aqui e hoje eu vou resolver uma questão bem legal do Enem 2017, beleza? Eu vou resolver essa questão de duas formas diferentes. A primeira forma eu vou resolver fazendo análise gráfica. Então eu vou desenhar o gráfico ali e vou obter a resposta. A segunda forma eu vou resolver de uma forma algébrica, beleza? Eu vou colocar a questão aí, 10 segundinhos na tela, peguem papel, caneta, tentem resolver a questão, beleza? Tentem pensar das duas formas, né? Graficamente e algebricamente e vejam se vocês conseguem chegar na resposta correta, no mesmo resultado que eu cheguei, beleza? 10 segundinhos na tela. Galera, outra coisa, antes de continuar, se vocês estão gostando, se inscrevam no canal, ajudem compartilhando os vídeos, tá, gente? Porque isso ajuda a dar aquele gás aí pra continuar, beleza? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, gente, beleza? Questão na tela pra vocês aí, bora lá. Então, olha só, eu coloquei aqui no quadro essa questão e dividi ela em duas etapas, né? Então eu tenho as informações da primeira etapa e tenho as informações da segunda etapa aqui. O que acontece aqui? Vamos tentar entender. Os dois carros ali estão parados quando eles começam a acelerar no mesmo instante de tempo, né? Eles partem inicialmente do repouso, olha só. Essa primeira etapa, eles partem inicialmente do repouso. Chegam num certo ponto onde eles precisam parar, então eles têm que frear. Se eles estão freando, a aceleração ela é negativa. Então, a partir do momento em que eles começam a frear, eu tenho aqui a segunda etapa. Beleza? O que a questão me pede? Ela me pede para encontrar a distância que o motorista desatento percorreu a mais que o motorista atento. Beleza? Então é interessante você pensar no seguinte: bom, eu vou encontrar o tanto que o motorista atento percorreu, depois eu vou encontrar o tanto que o motorista desatento percorreu, beleza? Vou subtrair um do outro e eu obtenho uma resposta. Essa é a ideia, tá? Então olha só, a velocidade inicial do motorista 1 vai ser o atento, né? O motorista 2 vai ser o desatento. Então a velocidade inicial dos dois é 0. O motorista atento, a velocidade final na primeira etapa é de 14 metros por segundo. A questão ela não me informa qual é a velocidade final do desatento nessa primeira etapa. Mas eu sei que a aceleração dos dois é igual. Não é verdade? Igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Só que a questão ela me diz o seguinte, gente, olha só. Eu sei que o motorista desatento, ele freou 1 segundo após o motorista atento. Então, olha só, se o motorista atento ele freou quando ele estava com a velocidade de 14 metros por segundo e o outro freou 1 segundo depois, e a aceleração é essa aqui, isso me diz que o motorista desatento freou quando ele tinha a velocidade de 15 metros por segundo. Então essa velocidade aqui é de 15 metros por segundo. Porque a aceleração, ela diz o quanto que a velocidade está variando a cada segundo. Então olha só, no primeiro segundo a velocidade dos dois era de 1 metro por segundo. 1 segundo depois aumentou mais 1 metro por segundo. E assim sucessivamente. Não é verdade? Então eu posso concluir que a velocidade final na primeira etapa para o motorista desatento é de 15 metros por segundo, ok? Então pronto. Feita essa primeira etapa, a segunda etapa acontece o seguinte. Quando ele começa a frear, eu vou ter que fazer uma nova análise. A velocidade que aqui antes era a final, aqui agora vai passar a ser a inicial, né? Passou a ser inicial. Então a velocidade do motorista atento inicial agora é 14 metros por segundo. A velocidade inicial aqui agora do motorista desatento vai ser igual à velocidade final que a gente obteve ali, que é de 12, que é de 15, né? 15 metros por segundo. Só que aqui agora eles estão freando.
eles vão frear até parar. Então a velocidade final do atento e do desatento vai ser igual a 0 metro por segundo. Beleza? E a aceleração dos dois na frenagem vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo a velocidade está tendo uma variação de 5 metros por segundo. Beleza, gente? Pronto. Feito toda essa análise aqui, eu vou fazer o gráfico dessas situações para a gente entender melhor aqui, né? Como eu quero a distância percorrida a mais pelo motorista desatento, a gente tem que lembrar do seguinte. Quando a gente estuda lá o movimento uniforme, o movimento variado, a gente tem que, num gráfico de V por T, velocidade por tempo, a área abaixo do gráfico, entre os instantes T1 e T2, ela é numericamente igual, a área vai ser numericamente igual ao ΔS, ao deslocamento do veículo durante esse intervalo de tempo aqui. Beleza? Isso vale para qualquer gráfico da aceleração. Aqui eu fiz um gráfico com velocidade constante, mas pode ser com velocidade de qualquer formato aqui, ó. O gráfico pode ser muito esquisitão. Se eu calculo essa área aqui, eu vou ter o deslocamento do veículo, da partícula, do automóvel durante esse intervalo de tempo aqui, beleza? Então bora lá. A ideia aqui vai ser o seguinte, vamos construir aqui. A primeira etapa para o motorista 1. O que está acontecendo? Eles partem com velocidade inicial igual a zero, eles partem daqui então. Né? Como é para o motorista 1, vai ser ele vai partir daqui então. A velocidade dele vai aumentar. A velocidade dele vai aumentar até chegar a um certo ponto, que a questão me informa que é 14 metros por segundo, né? Quando ele chegar nesse ponto, o que ele vai fazer? Ele vai começar a frear. Então ele vai frear. Freou até chegar na velocidade zero. Então vai cruzar o eixo T aqui. Reparem o seguinte, eu tenho um gráfico de V por T. Então se eu encontrar a área dessa figura aqui, que é um triângulo, eu obtenho o deslocamento total desse veículo. A distância que o motorista atento percorreu, né? Quem vai ser a área disso aqui? A área, que é igual a ΔS, vai ser quem? Vai ser base vezes a altura dividido por 2. Mas reparem o seguinte, eu tenho a altura, não tenho? A altura que vai ser os 14. Mas eu não tenho a base aqui. Eu não tenho o tempo que ele chega aqui nesses 14 metros por segundo e nem sei o tempo que ele demora para frear. Né? Então, como é que eu vou fazer para descobrir aqui agora? Olha só, eu tenho que encontrar esse tempo aqui, T1, e esse tempo aqui, T2. Beleza? Já que eles partem do repouso e a cada segundo a velocidade está aumentando em 1 metro por segundo, quantos segundos vai demorar para chegar em 14 metros por segundo? Né? Olha só, basta a gente jogar nessa equaçãozinha aqui que a gente vai obter a resposta. A velocidade inicial é zero, né? Então vai ficar V é igual a 0 mais 1 vezes T. Vai ser igual ao próprio T, né? 1 vezes T, onde 1 é a aceleração. Quanto tempo ele vai demorar para chegar nos 14 metros por segundo? Basta substituir no lugar do V os 14. 14 é igual a 1 vezes T. Então ele demora 14 segundos para chegar na velocidade de 14 metros por segundo. Então o T1 aqui é igual a 14 segundos. Beleza. Então agora eu tenho que encontrar o tempo que ele demora para frear, né? Que vai ser o intervalo daqui até aqui, o T2. Eu vou usar exatamente a mesma equação, mas eu tenho que lembrar o seguinte, quem é a velocidade inicial agora nessa segunda etapa? A velocidade inicial é os 14. Então vou substituir aqui, ó, V é igual a 14 menos, como ele está freando, a aceleração é negativa, 5T.
Qual é a velocidade final? A velocidade final aqui nesse processo aqui agora é zero. Então, o V aqui tem que ser igual a zero. Lembrando o seguinte, essa é a equação da velocidade no momento em que ele está freando. Como a velocidade final é zero, então eu substituo aqui como zero. E basta eu isolar o t, né? Vai ficar 14 sobre 5 é igual a t. O que eu fiz aqui? Eu passei o menos 5t para o outro lado, né? E joguei o 5 para baixo, beleza? Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui, ele demora 14 sobre 5t. 14 sobre 5, quer dizer. Então, daqui até aqui, ele demora 14 sobre 5 segundos. Beleza? Então, reparem que agora eu tenho a base do meu triângulo. Quem é a base? Vai ser essa distância, né? Vai ser esse comprimento aqui, mais esse comprimento aqui. Daqui até aqui eu tenho 14 unidades. E daqui até aqui eu tenho 14 sobre 5. Então, se eu somar o 14 mais o 14 sobre 5, eu vou ter a base completa do meu triângulo, beleza, gente? Então, olha só, o ΔS, que eu vou chamar de ΔS1, vai ser igual à base. Quem é a base? 14 mais 14 sobre 5. 14 mais 14 sobre 5 vezes a altura. Quem é a altura? 14, né? Dividido por 2. Pronto. Basta eu resolver isso daqui que eu chego tranquilamente na resposta, beleza? Resolvendo, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui eu vou ter... Basta igualar os denominadores, né? Que eu posso multiplicar o 14 em cima e embaixo por 5. Vai ficar 5 vezes 14 mais 14 sobre tudo isso sobre 5, que multiplica 7, né? 14 dividido por 7. Como resposta aqui eu vou obter 117,6 metros. Pronto. Tá aqui. Essa é a distância que o motorista percorreu, o motorista atento, a partir do momento em que ele começa a acelerar até o momento em que ele para. Beleza? Eu vou deixar aqui em cima, ó. Colocar bem aqui. ΔS1 é igual a 117,6 metros. Pronto. Eu vou fazer exatamente a mesma análise para o motorista desatento. Beleza? Vejam só, galera. Para o motorista desatento, a análise que eu já fiz anteriormente, eu sei que a velocidade na qual ele começa a frear é de 15 metros por segundo. Então aqui vai ser igual a 15 metros por segundo. Quanto tempo ele demora para chegar nessa velocidade? Que vai ser o tempo aqui, ó. 15 segundos, né? 15 segundos. Basta jogar na fórmula da velocidade que você vai obter isso aqui. Exatamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, como já fiz a primeira vez. Você já deve ter pegado a ideia. Se você não pegou a ideia, volta o vídeo de novo e tenta entender. É importante que vocês entendam, beleza? Então agora, olha só, qual é o tempo que ele demorou para frear? Eu vou fazer uso da minha equação aqui agora. A velocidade final é zero. Zero. Qual é a velocidade inicial? 15. Menos a aceleração, que é 5, vezes t. Quando eu isolar o t, eu vou encontrar que t é igual a 15 sobre 5. Então, t é igual a 3 segundos. Ou seja, ele demora 3 segundos a partir do momento que ele pisa no freio até o carro parar. Ou seja, desse ponto aqui até aqui, eu tenho aqui 3 segundos. Dessa forma, eu posso concluir que a base do meu triângulo aqui vai ser 15 mais 3. Vai ser 18 aqui, ó. Né? Então, a base do meu triângulo é 18. Beleza?
Então basta jogar na fórmula, gente. ΔS é igual a base vezes a altura, dividido por 2. Quem é a base? 18. Vezes a altura, que é 15. Dividido por 2, tá aí. Resolvendo isso daqui, eu vou ter 9 vezes 15, que vai dar igual a 135, né? Metros. Ou seja, a interpretação aqui é a mesma coisa. A partir do momento em que o motorista desatento começou a acelerar até o momento que ele para, ele percorreu 135 metros. Então, ΔS2 é igual a 135 metros. Como eu quero saber a distância que o motorista desatento percorreu a mais, basta eu subtrair ΔS1 de ΔS2, né? Então, a distância percorrida, que eu vou chamar de D, vai ser igual a ΔS2 menos ΔS1, que é igual a 135 menos 117,6. Resolvendo isso daqui, eu tenho que a distância vai ser de 17,4 metros. Ou seja, essa que é a distância que o motorista desatento percorreu a mais que o motorista atento, né? Então reparem, gente, o seguinte, se você está andando desatento mexendo no celular ali, isso aqui pode provocar um acidente feio pra caramba, tá? É arriscado você tirar a vida de alguém por apenas um segundo de desatenção sua se você estiver lá no volante, beleza, galera? Então, além de aprenderem como resolver essa questão aí, aprendam também a ficar atento aí no trânsito, beleza, gente? Para vocês não cometerem nenhuma besteira aí. Pronto, então eu fiz a análise gráfica aqui, tá? Bem simples, não tem nenhuma conta difícil, nada complicado aqui não. É só você entender o que você vai tratar como velocidade inicial na primeira etapa e velocidade final na primeira etapa, e o que você vai tratar como velocidade inicial e velocidade final na segunda etapa. E lembrar que a aceleração ela tem sinais contrários. Na primeira etapa, a aceleração é positiva e na segunda etapa, a aceleração é negativa, beleza? O módulo é diferente, o módulo não é igual, mas o sinal, vocês têm que ficar atentos com relação a isso daí, para resolver essa questão, beleza? Então agora eu vou resolver da segunda forma. Eu vou resolver agora usando a boa e velha fórmula de Bhaskara. De Bhaskara não, de Torricelli, né? Não sei onde é que eu tirei Bhaskara aqui não. A fórmula de Torricelli, ela diz o seguinte, que V final, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Tá? Eu vou deixar aqui, no cantinho aqui, e a gente vai ver que vamos chegar na mesma resposta aqui. Beleza, galera? O interessante da questão anterior é o seguinte, da forma como eu resolvi primeiro é o seguinte, eu apenas encontrei os tempos, muito fácil para encontrar os tempos, fiz base vezes altura dividido por 2 e já encontrei a distância total percorrida pelo motorista 1. Fiz a mesma coisa para o motorista 2 e já encontrei a distância total. Aqui, na primeira etapa, eu vou ter que separar agora em duas partes. Eu vou aplicar essa equação para o motorista 1 na primeira etapa e vou aplicar essa mesma equação na segunda etapa, tá? A mesma coisa eu vou fazer para o motorista 2. Como é que vai ficar isso aqui? Olha só. Escrever um pouco mais em cima para ficar melhor para a gente entender. Vezes ΔS. Lembrando o seguinte, galera, que o sinal da aceleração ela tem que vir aqui na fórmula, tá? Então vamos lá. Para o motorista 1. Para o motorista 1. Eu vou ter o seguinte. Qual é a velocidade final dele? A velocidade final é de 14 metros por segundo, né? Então vai ficar 14 ao quadrado é igual. Quem é a velocidade inicial? Velocidade inicial é 0. Mais
duas vezes a aceleração, que é 1, vezes ΔS. Aqui eu vou chamar de ΔS1 linha, tá? Essa fórmula aqui, eu isolando o ΔS, eu vou ter aqui 196 dividido por 2, né? ΔS1 linha é igual a 196 dividido por 2. Essa é a distância que o motorista atento percorreu quando ele estava acelerando, beleza? Eu vou fazer a mesma coisa para encontrar o ΔS2. Qual é a velocidade final? Agora ele está desacelerando. Qual é a velocidade final? É 0. 0 vai ser igual. Quem é a velocidade inicial agora? 14. Então vai ficar 14 ao quadrado mais 2 vezes. Quem é a aceleração? Agora é de 5. Na frenagem é 5. Como ele está freando, menos 5. Vezes ΔS1. Vou colocar duas linhas aqui para diferenciar um do outro. Quando eu fizer isso aqui, para isolar o ΔS1, duas linhas aqui, eu vou ficar com 14, 196, né? Sobre 10. Quando eu somar aqui, eu vou ter o ΔS1. Né? Então, ou seja, eu vou ter a distância total que o motorista atento percorreu. Quem vai ser essa distância total aqui? Quando eu fizer isso aqui, o ΔS1 vai ser exatamente 117,6 metros, que foi exatamente o que a gente obteve ali, resolvendo graficamente, 117,6. Eu vou aplicar a mesma ideia, só que agora para o motorista 2, e vou obter a mesma resposta aqui, 135, beleza? Bora lá. Aplicando a equação de Torricelli, o que eu tenho aqui? Qual é a velocidade inicial? A velocidade final é 15. Então vai ficar 15 ao quadrado é igual, velocidade inicial agora é 0, né? Mais 2 vezes, quem é a aceleração é 1 positivo, vezes ΔS2 linha. Isolando aqui o ΔS linha, ΔS2, né, linha, eu vou ter 15 ao quadrado sobre 2. Essa foi a distância que o motorista desatento percorreu na primeira etapa. Beleza? Então, na segunda etapa, eu vou usar a mesma relação, a equação de Torricelli. Quem é a velocidade final agora? A velocidade final agora é 0. Quem é a velocidade inicial é 15. Então, 15 ao quadrado mais 2 vezes menos 5, olha o sinal da aceleração, vezes ΔS2, duas linhas aqui. Isolando o ΔS2, eu vou ter que ΔS2, duas linhas, é igual a 15 ao quadrado sobre 10. Então, olha só, aqui eu tenho a distância que o veículo andou na primeira etapa, quando ele está sempre aumentando a velocidade, beleza? E aqui eu tenho o tanto que o veículo andou quando ele estava diminuindo de velocidade até sua velocidade chegar a 0, tá? Se eu quero saber a distância total que ele percorreu, eu vou somar ΔS2, linha, mais ΔS2, duas linhas. Então, olha só, o ΔS2 é igual a ΔS2 linha, mais ΔS2, duas linhas. ΔS2 vai ser igual a 15, 225, né? 225 sobre 2, mais 225 sobre 10. Resolvendo isso daqui, gente, o ΔS2 vai ser exatamente igual a 135 metros.
que vai ser exatamente igual ao que a gente obteve de forma gráfica, né? Então tá aí. Fica para vocês, é interessante vocês tentarem entender as duas formas, tá? Porque você chega na hora da prova, pode ser que, dependendo das informações que o texto te passa, de uma forma você consiga obter a resposta mais rápido, de outra nem tanto, beleza? Na forma gráfica aqui, eu demorei um pouco mais para responder ela, porque eu fiz de uma forma bem detalhada. Mas se você na hora da prova sabe fazer isso daí, ele demorou 14 segundos e demorou tanto tempo aqui, você vai fazer de uma forma bem mais rápida do que eu fiz aqui. Beleza, gente? Aqui eu demoro um pouco mais porque eu estou fazendo passo a passo, detalhado, tudo bonitinho. Dessa outra forma aqui, a desvantagem é que tem esses números, né? Você levar esses números ao quadrado. Se você não sabe de cor, você tem que fazer, né? 15 ao quadrado. Né? A desvantagem é essa, você tem alguns números um pouco grandes. 225 dividido por 2, coisas desse tipo. Beleza? Que acaba dificultando um pouquinho mais. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Uma questão bem legal de ser resolvida. Compartilhem. Se vocês tiverem dúvida, podem comentar aí embaixo, beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para a página no Instagram que eu criei e no Facebook também, beleza? Estou sempre postando alguma coisinha lá. Acompanha a gente lá para vocês ficarem por dentro da boa e velha física, beleza, galera? É isso aí e até a próxima questão. Valeu!